Amado Senhor, nós agradecemos por estarmos todos envolvidos em Seu nome, todos envolvidos com os seres de luz que nos receberam nesta casa abençoada, doam seus fluidos, doam também inspirações, para que possamos aproveitar o tema que será explanado. Onde dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Se faça presente, amado Mestre Jesus, esteja conosco nesta noite iluminada. Que eu possa contar com o amparo do mentor Erasmo Gurgel, me esclarecendo, me inspirando, para que o trabalho em questão seja realmente realizado pela espiritualidade. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Histórico do Espiritismo. Para trabalhar com este tema, é imprescindível utilizarmos o livro História do Espiritismo, do autor Arthur Conan Doyle. Este livro, ele é fundamental para esclarecer todos os nossos questionamentos acerca do histórico do Espiritismo. Ele diz para nós que é impossível fixar uma data para as primeiras aparições das forças inteligentes influindo nas relações humanas, mas houve importantes nomes durante todos os tempos, então nós vamos citar estes mais importantes. Ele fala sobre Emanuel Swedenborg, que foi um vidente. E este vidente sueco, ele era engenheiro militar, ele era autoridade em ciências, ele era estudioso da Bíblia. Este sueco, ele tinha vidência à distância. Então, quando seu corpo adormecia, a sua alma se desprendia do corpo, então com a emancipação da alma, ele conseguia ir para o plano espiritual e obtinha as informações do plano espiritual. Para ele, nenhum detalhe era insignificante. Dentre todas as observações que este escritor, o Arthur Conan, ele relata no seu livro, algumas das mais importantes é que ele diz que o plano espiritual consiste de várias esferas ou graus. E esta estrutura do plano espiritual em forma de sociedade, porque tem casas, tem famílias, tem templos. Outra questão, ele fala sobre a morte suave, quando os seres celestiais auxiliam no processo de desprendimento do espírito, e quando eles fazem isso, estes seres de luz, eles conseguem fornecer um sono, um repouso para o espírito. E o espírito consegue readquirir a consciência absoluta em poucos dias. Terceiro ponto também muito importante de tudo isso que ele observou é que as crianças são recebidas no plano espiritual. Importante, batizadas ou não. Quantos de nós não ouvimos que as crianças devem ser batizadas nas igrejas católicas, porque se elas não são batizadas, elas são crianças pagãs e possivelmente elas não serão bem recebidas no plano espiritual. Isso aconteceu lá em casa, porque quando eu estava iniciando os meus estudos como espírita, a minha grande Júlia, na época pequenina Júlia, precisou ser batizada na igreja católica porque os meus familiares achavam um absurdo a Júlia ser pagã. E creiam, a Agnes de 10 anos é o quê? Pagã. Porque depois eu consegui formalizar bem os meus estudos e a Agnes, então, não é batizada. Ou seja, a criança, sendo batizada ou não, ela é muito bem recebida no plano espiritual. Este vidente sueco informou que elas continuam crescendo no plano espiritual. E jovens
cuidam delas com desvelo, abnegação, com todo o seu amor. No plano espiritual, estas jovens servem de mães para estas crianças, enquanto as mães ainda estão encarnadas, até que estas mães retornem, desencarnem e cheguem no mundo espiritual para entrar em contato com elas. Então vejam que as informações são profundas, são grandiosas e servem sim para desmistificar e trazer para nós uma realidade da vida e da morte, de como nós podemos então caminhar neste mundo, tirando qualquer tipo de dogma. Ele foi o primeiro e o maior médium moderno a descrever os detalhes do desencarne, da morte e também do plano espiritual. Então, Emanuel Swedenborg é um importante nome dentro do histórico do Espiritismo. Mas nós também podemos falar de Edward Irving, porque ele foi um trabalhador braçal escocês. Nós vamos pensar que lá na época de Irving, existia uma pequena igreja lá em Londres. E quando o pastor desta igreja, então, ele desencarnou, eles perderam este pastor, Irving conseguiu fornecer explicações apuradas sobre o Evangelho. E ele se saiu tão bem para realizar esta explanação, estas explicações sobre o Evangelho, que ele ganhou popularidade ali naquela igreja. Eles precisaram ir para uma igreja maior e ele foi um pastor consciencioso que buscava satisfazer as necessidades dos humildes. Mas em determinada época, todos estavam reunidos na igreja e imaginem, aqui, neste momento, nossa casa está cheia, glória a Deus. Vamos imaginar que estamos lá na época de Irving, quando de repente os fiéis começam a emitir gritos, gemidos e linguagem desconhecida. Para aquela época, isso foi um caos. Todos diziam que era obra do diabo, uma verdadeira heresia. Então, Irving e os fiéis precisaram sair dali, porque o presbítero, ele excomungou toda aquela gente. Imagina como podia acontecer uma coisa daquelas? Irving precisou sair daquele local com os fiéis, mas ele disse: se eu morrer, morrerei com o Senhor. Ele também ficou gravado na história do Espiritismo, Edward Irving. Vamos passar então para os Shakers. Eles foram refugiados na Inglaterra, perseguidos por Luís XIV. Como as perseguições não cessaram, eles precisaram fugir para os Estados Unidos durante a Guerra da Independência. Eles fundaram estabelecimentos, viviam de forma simples. Em 1837, formavam aproximadamente 60 grupos. E as manifestações começaram com avisos e também com possessão de quase toda a comunidade. Eram espíritos de índios que vinham em tribos e se manifestavam em homens e mulheres que gritavam e dançavam. Vamos imaginar então, meus irmãos, 60 grupos de pessoas onde estão quase todos influenciados por espíritos de índios, gritando e dançando. F.W. Evans, um estudioso da época, tentou interpretar o que tudo aquilo significava. E ele falou que aquilo tudo servia para trazer realidade
para mostrar que sim, o plano espiritual tenta se comunicar com o plano físico, que nós não morremos, apenas o corpo físico. Ele disse que teve duas fases importantes, uma fase de instrução e uma fase missionária. Na fase de instrução, deixando bem claro que todas as comunicações de todos os espíritos são importantes. Por mais humilde, até leviano que seja este espírito, eles sempre trazem informações que são proveitosas para nós. Mas na fase missionária, ele explicou que os espíritos dos índios, eles vinham para aprender e eles foram catequizados. É mais ou menos o que acontece aqui com o processo de doutrinação. Então, a partir do evangelho, eles recebem informações e conseguem ser catequizados. O mais interessante de tudo isso é que estas visitas duraram 7 anos. Imaginem uma comunidade inteira recebendo estas influenciações durante 7 anos. Nós vamos continuar e precisamos falar de outro importante nome, eu tenho uma colinha, Andrew Jackson Davis. E ele era um jovem, este jovem que antes dos 20 anos conseguiu escrever um dos mais profundos livros de filosofia. Ele ouvia vozes que davam conselhos, bons conselhos e também conforto para ele. Ele possuía clarividência e clareaudiência, que era usada no diagnóstico médico de doenças, e era incrível, porque Andrew, ele conseguia ver o órgão da pessoa obscurecido, então ali ele sabia que estava com uma moléstia, com uma enfermidade. Este médium, ele escreve A Grande Harmonia, e neste livro ele traz para nós os detalhes do desencarne. Ele também, quando desprendia do corpo, vagava livremente e conseguia trazer todas as informações do que ele via na Terra. Em 1856, antes de 1856, ele profetizou o aparecimento do automóvel, da máquina de escrever e do próprio espiritismo. Vejamos se tem mais alguma coisa importante. E é isso. Todos estes nomes, eles são importantes para o espiritismo, porque foram médiuns, eles trouxeram manifestações de grupos de pessoas, de comunidades inteiras, mostrando esta importante relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas tudo isso não ficou muito marcante. Quantos de vocês já tinham tido todos estes esclarecimentos? Conheciam essas histórias todas? As pessoas não costumam falar destes grandes médiuns, justamente porque naquela época não foram utilizados grandes estudos e observações metódicas como o que Allan Kardec utilizou para a codificação da doutrina espírita. Então é por isso que as pessoas não comentam tanto sobre estes casos todos, e é por isso que eu falei que este livro, Histórico do Espiritismo, História do Espiritismo, me perdoem, ele é incrível. Então nós precisamos acessar porque realmente é de profundo conhecimento. Mas nós vamos chegar com o episódio de Hydesville, porque com toda certeza todos vocês já conhecem esta história. Esta sim é marcante para o espiritismo, porque nós vamos nos lembrar que num vilarejo de Nova York existiam casas de madeira muito humildes. E neste vilarejo, uma casa era habitada pela família Fox. Agora sim, quem já ouviu falar desta história? Ainda assim são poucos. A família Fox era integrada pelos pais, a menina Margaret, de 14 anos, e a menina Kate, de 11 anos. O casal tinha outros filhos que não moravam com eles nesta casa. Eles alugaram a casa no ano de 1847. Vejam, 10 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E aí, um ano depois, as manifestações começaram a acontecer.
eles perceberam que na casa tinha ruídos, arranhadura, pancadas e também arrastar de móveis. Quem ficaria tranquilo dormindo numa casa dessas? Ninguém levantou a mão para quem está me assistindo em casa. Realmente todos ficaram muito curiosos e até um pouco temerosos, mas a menina Kate, invencível, ela desafiou aquela força estranha a produzir as pancadas conforme ela estalava seus dedos. E esta força invisível acertou tudo. 2, 2, 3, 3. Então a mãe da menina começou a fazer muitas perguntas e todas as respostas mostraram conhecimentos. Foi assim que os vizinhos formaram uma comissão de investigação. Então, eles conseguiram obter algumas respostas importantes. No dia 31 de março de 1848, o espírito declarou que foi assassinado naquela casa 5 anos antes. Um vizinho chamado Duesler teve a grande ideia de providenciar um alfabeto e o espírito revelou o seu nome, Charles Rosma. Então estava tudo revelado e o espírito inclusive deu o nome do seu assassino. Eles prosseguiram com tudo e no dia 14 de novembro de 1849, os espíritas realizaram a primeira reunião no Corinthian Hall, que foi o grande auditório de Rochester. Mas aí nós utilizamos o livro Obras Póstumas na introdução e agora eu estou correndo porque meu tempo já está quase se esgotando e eu preciso falar de Allan Kardec. Porque Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rifail e eu, durante todos esses anos, ainda não consegui decorar o nome dele porque é imenso. Mas o importante é que Kardec nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. Kardec nasceu numa família católica, foi educado no protestantismo e se esforçou para unificar as duas crenças. Este mesmo Allan Kardec, ele se interessou muito por ciência e também filosofia e por isso foi estudar na Suíça, depois retornando para a França. No ano de 1855, Kardec iniciou todos os seus estudos sobre a manifestação dos espíritos, porque anos antes, com o início das mesas girantes, ele começou a ficar curioso e investigar que ali havia uma força inteligente. A partir daí, todos os estudos se iniciaram. No ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós temos então um grande marco, é a data da verdadeira fundação do Espiritismo, quando é 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. No ano de 1858, ele funda a primeira sociedade espírita para todos os estudos que sejam pertinentes a esta grande gama de manifestações inteligentes. E é com isso que eu trago a reflexão de hoje. Viram quantas coisas importantes acerca do Espiritismo? Num único livro, nós conseguimos obter informações preciosas. E por que é tão importante sabermos de tudo isso? Nós, espíritas, precisamos ter base científica, base também de conhecimentos valorosos e enriquecedores para que a nossa fé seja inabalável. Muitas vezes, quando estamos conversando com irmãos de outras religiões, eles que não conhecem nada sobre a nossa doutrina, podem ter até mesmo algum tipo de preconceito ou discriminação, não conhecem as bases do Espiritismo, não reconhecem que nós seguimos o Evangelho do amado Mestre Jesus e vejam, mesmo neste pequeno histórico que trouxe, ainda nele, nós falamos de pastores, nós falamos de pessoas que seguiram Jesus, que falaram, que trabalharam para o Mestre Jesus, e ainda assim, eles estiveram envolvidos com os fenômenos espirituais.
Os fenômenos mediúnicos, eles não são inerentes à doutrina espírita. Eles estão por toda parte. Existem evangélicos que são médiuns? Sim. Existem budistas que são médiuns? Sim. Médicos que são médiuns? Sim. As manifestações estão por toda parte, os médiuns também. Os médiuns são médiuns por conta deste corpo físico que nos fornece esta abençoada oportunidade a partir de uma glândula no nosso cérebro que nos dá esta relação importante de contato com os seres divinais. Então, sim, nós precisamos saber destas informações para podermos nos conduzir. Não existe nada de irracional, nada de demoníaco ou diabólico, nada de dogmático, tudo esclarecedor. Então, nós precisamos ter estas informações para formalizarmos a base da nossa fé e também para que possamos conversar com outros irmãos. Afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós, cristãos, seguimos o irmão maior, Jesus. É uma tolice falarmos disso ou daquilo. Qual é a religião que é melhor que a outra? Quem está certo ou quem está errado? Todos nós estamos na Terra para evoluirmos. Então, nós precisamos ter base de estudo, sim. Tudo isso que foi e que ficou registrado ainda acontece nos dias de hoje. As comunicações não cessam e não cessarão, até porque todos nós estamos em fase evolutiva e os espíritos trazem para nós estas informações diariamente, para que possamos nos basear nelas e trabalharmos o melhor rumo para a nossa vida e também para toda a humanidade. Não nos esquecendo que sempre nesta casa de luz nós temos o trabalho mediúnico voltado ao público, onde os médiuns vêm para cá, realizam este trabalho de caridade, dando esta oportunidade dos espíritos se manifestarem. Espíritos estes de diversas categorias que vêm para nos esclarecer, que vêm para buscar auxílio e que são doutrinados, recebem informações importantes do Evangelho, conseguem se refazer, conseguem perdoar. Então, é muito importante que vocês, meus irmãos, que muitos vieram para cá em busca também de tratamento espiritual, estejam aqui visualizando, participando do trabalho mediúnico, porque enquanto vocês assistem o trabalho mediúnico, vocês também participam de um trabalho caritativo, com doações de fluidos, com doações de preces, que beneficiam estes seres que buscam auxílio. Neste momento, eu agradeço meus irmãos por esta oportunidade que me foi concedida nesta noite de realizar o trabalho de propagação da doutrina espírita e do Evangelho do amado Mestre Jesus. Para que possamos finalizar este trabalho, me acompanhem nesta prece. Amado Pai, nós agradecemos pela intercessão que nós recebemos dos amigos espirituais. Intercessão esta que está nos envolvendo o tempo todo. Alguns, mais receptivos e perceptivos, sentem a aproximação e todo o amparo. Outros irmãos, ainda assim, sendo auxiliados, se deixam conduzir nas asas da espiritualidade. Amado Senhor, que possamos consolidar a nossa fé, sabendo que os teus emissários de luz nos conduzem e nos fornecem tudo o que é necessário para alcançarmos a purificação e o engrandecimento espiritual, moral, intelectual. Eu agradeço pelo trabalho de luz de Erasmo e sua equipe, que nos forneceram estas informações enriquecedoras. Que possamos sair daqui, Pai, envolvidos no Teu amor, na paz do amado Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão.